Não, e nesse ambiente de congresso, com o sentido cultural e tal, normalmente é só valor cultural. Certo, certo. Pronto, Tiago, estamos gravando. Cleide, estamos gravando. Todos estão cientes de que estamos gravando. E pronto, quem começa? Primeira pergunta. Mande. Mandou aí no chat. Mandou no chat. Eu vou Quem ler. lê? Nina Santos. Ela está impossibilitada de usar o microfone, Cleise. Ela mandou a pergunta no chat aqui. Tá Essa baixo. tá aqui de preto. Ela tá aqui de preto, parecendo uma ninja. Aqui no vídeo aqui, ó. Eu não estou ouvindo. Pronto. Agora, Aí agora. eu vou ler aqui a pergunta dela. Você escreveu esse texto, abre aspas, por encomenda, fecha aspas, para algum festival ou algo do tipo, ou escreveu por livre inspiração? Veja, tem uma historinha aí. Obrigado pela sua pergunta, viu, Nina? Porque ela me dá a chance de colocar exatamente o contexto, assunto, né, dessa peça, que foi muito interessante. Eu tive, como eu escrevia sempre em paralelo peças e também contos, a depender do assunto, da ideia que se tinha, e era direcionado para um gênero ou para o outro, né? Então, e eu tinha muita amizade, tenho até hoje, né? Com um diretor chamado Deolindo Quecuti, que eu não sei se vocês conhecem, também um diretor de larga carreira, fez muitas coisas, e éramos colegas, claro, na escola de teatro, professores, e eu tive a ideia para um conto, a ideia especificamente desse Noivas, né? Que não ia se chamar Noivas, na verdade, o título seria O Vestido, vocês vão entender por quê. Eu tive a ideia para um conto, e eu, na época, tinha mania de contar as coisas, as ideias, né? Era uma época muito fervilhante que a gente viveu, e tínhamos essas trocas, assim, e até me disseram, olha, não fique contando as coisas, porque é como se você se dispensasse de ter. Você já contou a história para alguém, então aquilo tira o tesão de você sentar e produzir a história. Mas eu, com os amigos, contava e tudo. Contei a historinha dessa noiva que vai, né, fazer o vestido e desiste do casamento e tal. Bom, passou. Aí deu lindo num daqueles editais que a gente vive em teatro, vocês conhecem bem isso, atrás de dinheiro, atrás de patrocínio, sempre para poder fazer montagens. Ele ganhou um edital, chegou, né, o recurso para fazer uma peça, um espetáculo que ele tinha proposto para 3 peças de autores baianos, mas não colocou quais eram os textos. Então, seria uma montagem com 3 textos curtos de autores baianos, etc, etc. Ele veio me pedir logo, né? Ele já tinha montado algumas coisas que eu tinha feito, e ele disse, Cleis, um texto curto e tudo. Eu digo, eu não tenho nada no momento. Ele disse, e aquela história da costureira e tal, que você me contou, papapá, que memória, né? Isso foi um papo de cafezinho ali na cantina da escola e tal. Então, aí eu digo, não, mas isso é para um conto. Ele diz, não, faça a peça. E aí eu abro um parênteses aqui para dizer, eu devo muito aos diretores, muito, né? Muitas coisas que eu produzi, a ideia, às vezes a concepção e tudo, veio dessa cumplicidade, dessa parceria com os diretores. Depois podemos voltar até a isso. Então, eu escrevi, mas a ideia era que seria uma trilogia de 3 situações em que um casamento é desmanchado, assim, por uma coisa aparentemente mínima, mas que, né, desanda tudo. Mas, na verdade, eu escrevi a outra ideia sob a forma de conto, por isso que vocês vão entender porque que esse é O Vestido, que tem o outro chamado O Convite, e O Convite é um conto. E é interessante porque também é um conto que, assim, me deu muito retorno. Porque a gente que escreve sabe disso. Tem coisas que você escreve, ninguém nunca...
lhe dá retorno nenhum. E outras coisas que as pessoas falam e vêm, comentam com você e tal. Alunos de letras, né, estudam esse conto por causa dos professores que colocam na disciplina e tal. E vêm falar comigo, alunos até que não são meus alunos, alunos de lá, mas que eu tenho sempre esse trânsito com letras e tal. Bem, aí ficou uma peça, o outro conto, que eu tenho muita vontade de pegar esse que é conto e transformar também para peça, para recompor a trilogia. E acabou saindo uma coisa bem diferente. Então, eu não posso dizer, voltando à pergunta dela, eu não posso dizer que seja de encomenda exatamente, porque eu tive a ideia, né? Então, assim, a situação estava toda redondinha na minha cabeça e tal, aquilo que acontecia foi apenas, digamos, uma decisão aí de um gênero diferente. Claro que isso muda um monte de coisas, né? Quando vocês optam por fazer narrativa ou fazer diálogo e tudo, muda. Mas, então, assim, eu gosto de contar essa história para dar também o que eu devo aos diretores, em vários momentos, né? Muita coisa que eu escrevi, muito provavelmente não teria escrito se não fosse por essa parceria. Ok? Não sei se respondi a você. Respondeu, claro. Ela falou que respondeu. Quem vai? Vitor, você Eu está vou desligar um ventilador, eu vou desligar um ventilador aqui que está me fazendo tossir. O Tá ventilador baixo o meu áudio, é? Tá baixo, agora melhorou. Quando você bota o microfone assim na boca, tá, mas tá baixo, geral tá baixo. Cleide também reclamou. Cleide também reclamou. Eu achei que era só eu, mas Cleide também falou. Agora estou ouvindo bem, foi não, só no início. Pronto, desliguei o ventilador também, para mim fica melhor aqui. Posso fazer então a minha aqui agora? Ok, querido, estou aqui. Cleide Mendes, você habita o meu semestre com muito orgulho, com muita beleza. Eu estou estudando noivas em processos de encenação. Vou fazer a cena lá do final de noivas. Já levei para iluminação com Tudela para estudar aí essa união, né, das matérias em prol de uma coisa boa. E vou fazer análise de texto aqui em dramaturgia com seu texto. Paulo Dourado, que já fique avisado que eu vou fazer aqui noivas. Vou fazer o trabalho de noivas. Isso é mentira, viu, Cleide? Eles vão, cada um vai escolher um autor que quiser. Só que eu minto, eu digo que um disse, eu faço intriga, ele agora está me devolvendo aqui, fazendo intriga também, dizendo que foi eu que mandei ele fazer. Foi ele que escolheu, seu vergonha. Eu que escolhi fazer. E eu achei interessante porque Paulo falou que você tinha um currículo grande, falou das suas peças e tal. E aí, na semana passada, eu fiz um trabalho que eu tive que falar sobre você. E falei bastante, falei acho que umas 2 páginas. Então, foi muito legal. Peraí, tá baixo. Tá baixo. Melhorou agora? Agora. Foi muito legal poder imergir no seu universo, né? Principalmente eu acho que eu já tinha até comentado, você foi convidada lá da gente também em processos de encenação, não sei se você lembra de mim. Eu tinha comentado que eu ouvi falar de você desde quando entrei na escola, né? E desde então, a gente sempre continua ouvindo, suas obras dramatúrgicas estão sempre em voga. Então é muito bom, muito gratificante poder falar com você, poder discutir os textos, né? Sim, Vitor, chega de puxação de saco. Faça logo Deixa eu puxar mais, deixa eu puxar mais o saco dela. Para com isso. É muito bom ter você aqui, Pronto. de verdade. De verdade Obrigado, mesmo. E eu não estou falando isso por puxação de saco somente, não, porque eu vi a qualidade do seu trabalho. E não é à toa que falam tanto, né? Então, assim, a pergunta que eu trago, Paulo Dourado fica me pirraçando porque ele pede 4, aí às vezes eu faço 10, às vezes eu faço 2, né? Aí uma das perguntas que eu separei aqui é o seguinte: o que foi que as pessoas disseram sobre a peça quando ela foi encenada? Qual foi o impacto que ela teve
na sociedade, nos espectadores? Na primeira montagem e nas outras? Nossa, pergunta ampla. Veja, tem a ver com aquilo que eu já tinha me referido antes, do retorno que a gente recebe. A gente se surpreende muito também, porque as pessoas, às vezes, veem naquilo que você escreveu coisas que nunca passaram pela sua cabeça. Isso não quer dizer, de modo nenhum, que não esteja lá. Né? É por isso que eu sempre digo, há uma coisa importante, até afetivamente, do escritor, conversar com os leitores, ouvir o que eles pensam e tal, mas em nenhum momento a gente pode pensar que aquela pessoa que escreveu é a pessoa que mais sabe sobre aquele texto. De modo nenhum. Um crítico absolutamente distanciado pode chegar diante do texto e ver coisas, apontar coisas que eu nunca vi. Né? Assim, podia dizer, um crítico e também qualquer espectador. Claro que o espectador vai fazer isso em outra chave. O espectador vai conectar aquilo com o que ele vive, com o que ele pensa, com o que ele sente em relação. O que interessa para nós sempre é aquilo que faz conexão com a nossa própria vida, claro, como fruidores, como receptores, né? Agora, quando alguém está na posição de um crítico, profissionalmente e tal, ele tem vamos dizer, tem outro objetivo, né? De destrinchar a obra, analisar, segundo a teoria X ou Y e tal. E vejam, uma das montagens, eu não vou nem conseguir dizer a você de quem foi, porque montagem de alunos já teve, aconteceram algumas. Mas teve uma cena que eu achei uma coisa linda, uma coisa fantástica. Estava até no final da apresentação de noivas. Eu realmente não me lembro quem foi que dirigiu dessa vez, já tem alguns anos. Na plateia, foi ali na sala 5 da escola, aquela sala pequenininha, né? Naquela arquibancada, tinha um garoto, um jovem, de seus 15 anos, ele podia ter, por aí, magrinho, assim, muito, né? Os olhinhos assim espertos e tal. Terminou a peça, todo mundo saindo, ele não estou nem sabendo descrever, fez um gesto, assim, jogou os braços para cima e tal, e disse assim: eu é que estou vivendo um momento de troca de vestido. E assim, eufórico. Ai, que bom, alguma coisa assim que ele disse. Eu estou vivendo um momento de troca de vestido. Aquilo para mim foi tão interessante. Quer dizer, o que é que ele estava entendendo? Ele não falou de desistência, veja bem. Como ele leu troca. Né? A peça não fala de troca nenhuma. A não ser troca de roupa, naquele sentido mais, né, banal, de tirar uma roupa e colocar outra. Mas não, porque ela experimenta, depois ela tira e tal. Mas ele pegou isso e, para ele leu e usou essa palavra troca, porque é o que significava para a vida dele. Ele estava mudando alguma opção, ele estava fazendo uma alternativa lá qualquer na vida dele, que ninguém sabe, só ele sabia naquele momento. E a peça falou com ele nesse sentido, né? Ou seja, aquele menino, obviamente, não estava ali com aquelas preocupações que aparecem na peça no sentido de um casamento, igreja, providências, aquilo que aparece ali, que a noiva, né, que a mãe da noiva, sobretudo. Mas ele soube ler naquela situação. Por isso que a gente diz que qualquer coisa que você joga no palco, qualquer coisa que você propõe para o teatro, ela é exemplar. Né? Nunca é aquela situação ali. É sempre alguma coisa que, para simplificar, a gente diz, é metafórico. Né? Mas o que importa é que é uma isca, é uma imagem que vai ficar pescando lá do espectador o que está rolando com ele. Porque sempre a gente está interessado em quê? Nós estamos interessados em nós mesmos,
nossa, né, vivência naquele momento. Então, teve isso daí que para mim foi marcante, né, essa coisa de reação do público. Agora, em termos assim de análise e tal, de que as pessoas acham, leem, agora de uma maneira assim mais, digamos, mais intelectual, né? Eu ouvi, por exemplo, pessoas dizer, porque aliás, a imprensa deu isso, fala disso. A peça fala sobre a situação da mulher, que ela está, né, oprimida por aquelas determinações, aquelas regras sociais, e é como eu digo, sem dúvida, isso está ali, existe isso, me parece que é tranquilo isso, que existe isso no texto, mas eu não pensei em nenhum momento que essa realmente fosse a maior questão, né? Porque se você pensar bem, quem é que está impedindo Dora? Quem é que está obrigando? E aí o papel, para mim, muito importante de Lia é exatamente dizer, quando ela disse, eu posso tirar, ela disse, pode, se você quiser, pode o que você quiser. Entende? Quer dizer, quando Lia é aquela pessoa que devolve para ela assim, diga o que você quer. Porque muitas vezes a gente sente como opressão, às vezes é verdadeiramente digamos, uma ingerência, uma opressão da família, pai, mãe, mas muitas vezes você não sabe o que você quer. Você está desconectado do seu próprio desejo. E quando eu escrevi, na verdade, isso era a força principal que eu vi ali. Que Dora é uma pessoa que foi até aquele momento ali, ainda é jovem, tem 19, né, que ela diz que tem, 18, 19, nem lembro. Mas, enfim, é por aí, não é mais do que isso. Ela nunca se perguntou o que é que eu quero. Acho que ela tem 22, viu? Não. Não? Não, não. Eu li Isso ontem. é muito, não. Ela tem 19, ela tem uma 20, coisa assim. 20 anos. Tem 20 anos? É o que está 20. dito? Então é isso. Veja só, eu nem me lembrava. Achei que era um pouquinho menos. Mas, enfim, também ela podia ter 30, podia ter 40, porque há pessoas que vivem assim. Elas vivem dizendo assim, o que fulano quer de mim é isso. O que fulano quer que eu faça é isso. Sim, e agora? Vou fazer o quê? Ela em nenhum momento se pergunta o que é que eu quero, qual é o meu desejo, né? Isso vale para qualquer situação. Aí você tem aquela pessoa que quer estudar teatro ou música, ou arte, de modo geral, e a família diz, não vai fazer isso, porque isso não dá dinheiro, você vai ter que fazer tal coisa, porque... né? E aí você cede, aí você aceita, porque você vai ter uma vida mais segura, ou você vai enfrentar toda a dificuldade que a gente sabe que é, e vai fazer música, e vai fazer, né, teatro, dança e tal. Então, várias opções desse tipo, mas é preciso, antes de tudo, você saber o que você quer. Você se perguntar. E eu vejo isso muito forte em Dora. Não tanto porque, veja bem, quando a gente pensa que existem, claro, existem expectativas da sociedade em relação a todo mundo, todo filho sente isso, em relação no seio da família, há sempre uma expectativa do que sua mãe, do seu pai, a família espera de você, e isso é sempre muito pesado, né? Sobretudo quando você não está seguindo exatamente um rumo que é o que vai satisfazer, né? Vai entrar naquele modelo esperado. Agora, eu digo que não é exatamente essa questão, a questão da mulher, não sei o quê, por quê? Porque eu vejo os homens submetidos também, né? Se a gente pensar naquela... Tem uma situação para mim que é de uma violência, de uma brutalidade, que eu coloco logo na balança, sabe? Isso está nos romances de Jorge Amado, ele fala dessa situação em filmes, né? Eu não sei em outros países, mas no Brasil isso é uma marca cultural horrenda, que é aquele pai que pega o filho, em geral assim, uma situação
de uma sociedade mais, não tanto urbana, mais rural, por isso que eu lembrei dos romances de Jorge Amado, mas está em outros também. É uma coisa que está muito forte na literatura brasileira. Ou seja, o pai que pega o filho de 17 anos, em geral, e tal, e leva para o bordel para ele ter sua primeira experiência. Se o filho, até os 17, 18 anos, não tiver arranjado uma namorada, o pai fica muito preocupado com aquilo e pega o filho e leva para o bordel. Então, você imagina o que é para a sensibilidade de um menino de 16, 17 anos, né, ter a sua primeira experiência sexual dessa maneira. Eu digo porque eu acho que é uma situação de uma violência imensa, né? E isso mostra a que ponto chega o zelo, né, de certos pais para garantir que as expectativas que ele tem em relação ao filho sejam cumpridas, que ele chega ao ponto de fazer isso. Então, esse exemplo serve para mim, assim, todos nós estamos submetidos, né, a essa expectativa. Você está submetido a isso até com os amigos. O amigo espera que você haja de tal e tal maneira, aí você não age, aí você desagrada, aí você decepciona, e há muitos momentos de dizer, não, o que é, se perguntar o que é que eu quero. Para mim, veja bem, eu não estou dizendo que é o que está lá, assim, como eu disse, um crítico pode fazer uma leitura e dizer, não, o que está no centro da questão é outra, é isso, e até me convencer completamente. Mas quando eu fiz, aí eu faço a conexão. Para mim, isso é uma coisa muito forte, essa questão de perguntar pelo próprio desejo, sabe? Saber o que você quer. Porque é aí, em geral, que a gente escorrega. Que você se vê fazendo coisas que você não quer fazer, dizendo sim ao que você não quer dizer sim, né? E, às vezes, gastando um tempo e a sua vida em coisas que não foram escolhas suas, né? Não foram escolhas suas. E eu acho que isso vale para homem, para mulher, para todos nós que vivemos, né? Então, deixa eu emendar logo aqui a pergunta de Miriam. Pronto, já falei demais. Emendar aqui a pergunta de Miriam. Sim. A pergunta de Miriam está nesse mesmo lugar aí, mais ou menos nesse lugar. Então, Miriam está sem microfone, escreveu aqui no chat. Então, ela bota: gostaria de saber um pouco do porquê da escolha de falar sobre a realização pessoal e sentimental inerente à mulher através do casamento/matrimônio. Veja, se eu entendi o que ela diz. Eu não sei se a peça fala exatamente disso, mas de uma expectativa disso. Não sei se fica claro, né? Uma expectativa de que... como é que ela diz aí, como ela formula? Muito bem, eu gostei da modo como ela formula. Realização. Você lê no chat, você tem o chat aí? Não, né? Ai, mas eu não sou assim, craque como você já tem aqui. Atividade, conversar com todos. Depois, como é que eu saio daqui? Ai, meu Tem Deus. um retângulozinho do lado direito do seu... mas não tá... tá. Nesse retângulozinho, você abre o chat, você fica vendo as imagens e as falas ao mesmo tempo. Alguém faz a minha pergunta? Não, é o contrário aqui. Mandarei as perguntas aqui no chat. A última pergunta. Não está aparecendo para mim. Não está aparecendo, não? Bom, eu leio de novo, então. Leia. Gostaria de saber um pouco do porquê da escolha de falar sobre realização pessoal e sentimental inerente à mulher através do casamento/matrimônio. Pois é, essa realização, né, através do matrimônio sentimental, etc., é a expectativa colocada, me parece, como eu consigo ler, na peça, pela mãe. Né? Pela mãe. De que aquilo digamos, o caminho desenhado, o caminho normal. Né? Eu já ouvi uma mãe, por exemplo, dizer, assim, ingenuamente, tranquilamente, conversando,
que era natural, muitas dizem isso, natural, uma moça querer se casar de véu e grinalda. Vejam o emprego da palavra natural aí, né? Ou seja, uma coisa que a gente sabe que é um ritual criado, desenvolvido, inventado socialmente, né? E a pessoa internaliza de tal maneira aquilo, que ela, quando ela não tem crítica, ela não tem distância, que ela acha que é natural. Por que é natural? A pessoa nasceu e pensa, vou me casar do seu... Não, ela aprendeu isso de alguma maneira, ela viu isso em algum lugar, aquilo passou a ser um sonho, né? Alguma coisa... Percebe? Quer dizer, e é nesse universo que as pessoas crescem, que as pessoas vivem, e que todo mundo acha natural. Na hora que ela diz, eu não quero isso, abala sempre uma estrutura. Mas como? Você não quer isso? Você quer o quê, então? Né? É como aquele pai que diz ao filho, olha, tem um concurso no Banco do Brasil, você vai fazer um concurso no Banco do Brasil e vai ganhar bem, vai ter uma segurança, tudo. Mas, meu pai, eu quero fazer teatro. O quê? Você não vai fazer um concurso no Banco do Brasil? Sabe? Isso já é assim, uma caricatura que eu estou... Mas a gente vive isso, né? E eu acho que a questão de Dora é um pequeno exemplo de situações que, cotidianamente, não precisa ser casamento, é isso que eu quero dizer. Que não precisa ser o casamento. No caso dela, é esse grande ritual, que é muito bonito e tal, que foi criado, desenvolvido, né? Ao qual foi dado um determinado valor. Então, para a mãe existe isso. A mãe é uma pessoa... Veja, o noivo. A gente tem, na verdade, uma escala aí em termos de personagem, do mais simples ao mais complexo, né? Porque o noivo é um personagem simples, não há nada de errado com o noivo. Ele é uma pessoa que está absolutamente encaixada nessas... numa estrutura que atende a essas expectativas. E o que, para mim, a frase que dá o perfil do noivo de uma maneira mais sintética, assim, tal, é na hora que ele diz, eu lá tenho tempo para ficar ouvindo música, Dorinha. Que ela diz, não, você me espera, fica ouvindo música no carro. Então, na cabeça de Dora, fica lá para matar o tempo, né? Senta no carro e fica ouvindo música. E ele reage indignado, batendo no relógio, sabe? Ele é uma pessoa do tipo times money. Então, se times money, não existe ficar ouvindo música no carro, perdendo tempo, né? Então, veja, ele está perfeito, absolutamente encaixado, ele não tem nenhuma outra expectativa a não ser cumprir aquele ritual tal. Agora, a própria ideia que ele tem de que Dora é alguém que precisa ser levada e trazida, né? Porque vocês notaram que tem um desarranjo aí também nesse momento, em que ele leva e traz. Ele desmarque, porque eu posso não poder lhe trazer. Parece assim aquele filho que vai levar a mãe doente, né? Agora, na pandemia, tem muita essa história também do filho, porque a mãe não pode pegar o ônibus, nem o táxi, porque está tudo perigoso. Então, o filho diz, minha mãe, eu vou lhe levar no dentista. Minha me levou. Então, assim, a mãe velhinha, que tem que dizer, tal dia eu vou lhe levar, mamãe, no dentista e tal. E ele trata a Dora assim, né? Alguém, um bibelô, que tem que levar. Ela diz, não, eu venho só. Depois que ela passa, claro, por aquele momento lá do vestido, ela diz, não, eu venho. Ela descobre que ela pode vir, né? Então, sabe, assim, eu não gosto muito dessa coisa a queixa não é do noivo, da mãe. É um pouco a própria Dora se olhar e dizer, mas por que eu não venho eu? Por que alguém tem que me trazer? O que eu quero? Percebe? Quer dizer, para mim, esse ponto é muito importante. O quanto você tem a responsabilidade daquilo que você consegue afirmar. Mas, para afirmar, tem que conhecer o seu próprio desejo. Aí volta ao ponto de partida, né?
Quem vai? Tem uma outra pergunta aqui Próximo. que foi Manu que fez no chat. Ela perguntou o seguinte: meu microfone melhorou agora que eu troquei? Não, um pouco. Para mim ainda está um pouquinho baixo. Ainda Vou tá um deixar pouquinho assim, baixo. tá bem próximo da voz. Pronto. Locutor Assim tá de cena sensual. Uma curiosidade de fã do texto, de Manuela Neves Pereira de Moraes. Mandou aqui para você, Cleise. Na minha fanfic, Lia foi uma noiva que desistiu. Estou num devaneio possível? Foi a pergunta dela. Não entendi, não sei se eu entendi bem. Dora desiste. Não, ela tá Ela- falando da seguinte. Na Lia. imaginação Ah, dela, Lia, desculpe, eu na não vi. continuidade, né? Lia foi uma noiva que desistiu. Ela tá num devaneio possível ou não? É uma possibilidade. Do momento que a gente não sabe a história de Lia, né? E propositalmente a gente não sabe a história de Lia. Mas, veja, por que a gente não sabe a história de Lia? Porque talvez eu mesmo não soubesse. Quando eu falei de uma gradação, eu acho que a gente vai do mais simples, que é o noivo, até talvez o mais complexo, que é Lia. É um personagem que a gente não sabe tudo sobre. Agora, o que é muito claro para mim de Lia, e essa experiência, para mim, é muito concreta, eu vivi isso com algumas pessoas, poucas, infelizmente poucas. Aliás, não sei se felizmente ou infelizmente, porque tiver muita Lia no mundo também, fica complicado, né? Porque, assim, ela não alisa, ela não aceita dourar pílula, ela sabe aquela conversinha que você tem com alguém assim, e diz assim, pois é, aí isso, assim, assim, você sabe como é, né? E a pessoa lhe devolve, diz, não sei como é que é. Já imaginaram se todas as pessoas com quem você conversa buscando é um jogo de linguagem, né? Isso é um jogo de linguagem. Você conversa buscando cumplicidade. É coisa e tal, é o tapinha no ombro, né? Então, assim, você sabe como é que é, não sabe? A pessoa diz, não sei como é que é. Você vai ficar o tempo inteiro sendo jogado, né? Numa nudez, digamos assim, uma nudez de sentido da linguagem que é quase insuportável. E a gente vive o tempo inteiro com um monte desses disfarcezinhos, né? Então, Dora que entra e diz, não repare na minha mãe, ela está muito nervosa, você quer não repare. Ela disse, não, eu paro e reparo em tudo. Porque ela estava aflita mesmo, né? Tal. Vi que ela estava aflita, por quê? Tal. Percebe? Quer dizer, essas pessoas existem. Essas pessoas existem. E também é um modo de você não entrar em certos pactos. Né? Claro, mas no caso de Lia, assim, o pacto que você não entra tem muito a ver com o que eu chamei os jogos de linguagem, né? Sabe? Isso é um termo filosófico e tudo assim, um jogo de linguagem que você encontra na vida em várias e várias situações. Então, Lia fura esse jogo aí. Ela não é como Dora, que vai viver uma situação de não cumprir um ritual, né? Que esperam dela e tal, mas Lia a todo momento diz, devolve para você. Você tenta dourar a pílula, tenta fazer aquilo assim, ela toma de volta. Não. Tanto que ela se recusa a escolher por Dora. Veja que ela diz assim, Dora diz, você entende tanto disso, você mesmo escolhe aí o modelo, ela está tão envolvida, Dora, com essa ideia de casamento, que ela diz, escolha você mesma aí, né? E tal, é só para atender minha mãe. Ela diz, você está dizendo que eu sei o que é melhor para você? A perguntinha simples dela, né? Você está me dizendo isso, que eu sei o que é melhor para você? Então, sabe, assim, Lia tem essa vamos dizer assim, é uma face um pouco áspera, né? Porque na vida a gente precisa desses jogos de linguagem, dessas coisas que diz e tal, né?
dourar a pílula, que é sempre... A gente precisa disso também para viver, no dia a dia, para as gentilezas e tal. E você diz, sabe como é que é? A pessoa diz, tal, é isso mesmo, né? E vai. E então Lia não aceita isso. Agora, por que ela ficou assim? Porque, né, ela diz muito claramente, ela está ali para fazer aquilo, para fazer o vestido. Ela age profissionalmente o tempo todo, mas ela guarda essas fotos, porque ela guarda essas fotos dessas noivas que não se casaram, né, que desistiram por alguma razão. Então, isso aí realmente resta de... Há uma possibilidade, claro, né? Vocês não têm ideia, a gente já fez discussão dessa peça, por exemplo, que tinha psicanalista, né, presente. Lembra? Gustavo Etkin, lembra, Paulo? E assim, é muito engraçado, porque aí você nunca sabe o que pode ser trazido, né? Como elemento e tal. Eu me lembro das coisas que Gustavo falava de Lia, né? Enfim. Acho que eu respondi a questão. Ela pode, sim, claro, ter sido uma noiva que desistiu. Ou uma noiva que desistiram dela também. Não ela desistiu, desistiram dela também. Né? Ou não. Ou não. Ou ela é casada e tudo, não tem problema nenhum. Vocês me fizeram pensar agora uma coisa interessante. A terceira peça, que seria da tal trilogia, né? A segunda virou conto, convite, eu falei. A terceira se chama o Enxoval. A situação dessa terceira, que nunca foi escrita, a situação dessa terceira é uma pessoa já bem mais velha, com uma empregada, a relação dela com uma empregada em casa, e que ela tem um enxoval guardado. Sabe, aquela mulher que fez o enxoval, guardou aquele enxoval e não se casou e ficou com esse enxoval. Isso eu vi, essa história do enxoval, eu vi, e digo onde, eu vi em Minas muito, porque tem aquela coisa das famílias mineiras, da coisa muito conservadora e tal. Então tem uns tais dos baús, quer dizer, tem o que tinha lá na minha infância, imagina, né? Uns baús assim maravilhosos, cheios de lençóis de seda bordados, gente, camisolas, coisas assim lindas, 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 né? E que aquilo era feito aos pouquinhos, era bordado, não era comprado tudo pronto, não sei o quê. Todo mundo bordava, e ia juntando lá naquele baú para para o casamento. Então, as noivas precisavam de um tempo, porque elas tinham que preparar o enxoval, né? Isso fazia parte dessa coisa toda. Agora, como aquilo não podia ficar guardado também só, tinha sempre um dia na semana que aquele enxoval era tirado, da semana no mês, né? E botava ao sol para tomar ar, para tomar vento, porque senão o enxoval podia mofar. Imagine, aquela coisa linda de seda, de cambraia, toda bordada. Gente, são rituais assim maravilhosos. Né? Quem faz teatro se encanta com essas. São cenas, né? Eu gosto muito de dizer, são cenas que a gente guarda na cabeça. Então, essa terceira tem isso. E eu até fiquei imaginando agora quem é essa mulher que guarda esse enxoval, né? Que tem esse enxoval guardado e um dia lá, enfim, eu não vou dizer agora como é que resolve, mas eu sei tudo. Ela resolve se livrar do enxoval e vai inventar uma maneira lá de se livrar desse enxoval. Isso é a terceira peça, se um dia eu escrever. E eu fiquei me pensando, quem é essa mulher que guardou esse enxoval? Será Lia? Será o quê? Né? Vocês me deram essa ideia agora. Mas ela está dizendo, e era costureira. Professor, seu microfone tá... Paulo tá mudo. É porque estava falando aqui. Sou eu. A pergunta de Gleide aqui está mudando muito o rumo da história. Eu tenho uma. Mas nesse campo aí ou vai mudar? É nesse campo. Então, mande. Então, Cleide, tudo bom? Tudo bom, querida? Que bom te rever.
Menina, eu fui sua aluna em Eu estava análise de lembrando. texto. Você lembrou? Eu machuquei meu pé e fiquei o semestre todo com uma bota imobilizadora, você lembra? A gente fez aula lá na escola de música, a gente alugou o pessoal de música, porque a gente não tinha lugar para ter aula. Numa Sim, me segunda-feira à lembro, tarde. claro. Tudo bom? Tudo Menina, eu já bom, tinha querida? lido Noivas, justamente para sua matéria, tive o prazer de reler. É um texto gostoso, ele é fluido, né? Que ele bate e volta, uma fala, outra fala, uma fala, outra fala. E o que me despertou a atenção nessa segunda leitura foi justamente sobre a personalidade das duas mulheres, sobre a Lia e a Dora. Você já falou um pouco, né? Que a Dora é aquela pessoa que submete aos desejos das outras pessoas, que preza pela felicidade de outras pessoas e segue mais no ritual. E a Lia não. A Lia é aquela que você quer, não, você quer, se não quer, não quer. E a minha pergunta é sobre a personalidade delas. Se você teve alguma inspiração, se alguém próximo de você é muito Lia ou muito Dora, se você é mais Lia ou mais Dora. Porque se fosse eu no lugar de Lia, eu não ia suportar a Dora com essa conversa de quem quer. Porque eu não conseguiria ser Dora nunca na minha vida. Não vou me casar porque minha mãe quer. Isso não existe. Sabe o que é você ir no cartório, trocar de nome, depois tem que ir lá e trocar de novo? É muito trabalho, menino. Tudo. Eu não dá pra casa de uma pessoa e ter que voltar. Você é doido. Tenho tanta coisa pra fazer da minha vida, eu tenho que rodar o mundo ainda. Aí eu queria saber de onde você tirou essa personalidade. Se foi algo meio caricato, Não, se foi de eu, claro, eu conheci Lias e Doras, né? Claro. Menos Lias, porque eles são raras, não são muito comuns, não. Essas pessoas que não. A Lia, a costureira, É mesmo. que não entra no jogo, que dá o corte, que joga você no seu. Né? Eu acho que essas pessoas são mais raras. Eu conheço mais Lias do que Doras, pelo menos no meu meio. É. Galera, eu acho que a geração, pelo menos da minha idade, tem muitas poucas Doras e muito mais Lias. Pode ser. Agora, eu assim convivo com as duas coisas. Agora, eu teria é difícil dizer isso, eu teria detectado em mim, claro que bem mais jovem, esse lado Dora, né? Esse lado Dora, que mas não que me levasse a fazer as coisas, mas nunca enfrentar no discurso. Eu sempre fiz exatamente o que eu queria fazer. Mas não tinha enfrentamento no discurso como Lia, né? Então, assim, eu buscava, através do discurso, do dizer sim. Sabe uma coisa muito interessante que tem na fala do Baiano, assim, veja bem, quando a pessoa vai lhe dar uma volta, né, vai falar alguma coisa assim, veja bem, aí começa no veja bem 2 pontos. Então, eu era muito, eu estou pensando assim, em relação com o pai, entendeu? Relação da família, pai, basicamente, né? Que era alguém assim, um ser tão amoroso, tão afetuoso, né? Sem dúvida que minha mãe fazia muito mais o papel do mandar, do cobrar e tal, do que ele. Mas, em relação a ele, eu sentia essa questão do não decepcionar, porque é uma dor decepcionar a quem você ama. O jogo não é tão simples. Quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala de, né, escolher seu próprio caminho, tal, isso não pode esquecer que está tudo atravessado por afeto, está tudo atravessado por sentimento. Você não fica feliz deixando triste alguém que você ama. Não sei se eu me faço entender assim. Ao mesmo tempo, você sabe que se você não assegurar que você vai fazer aquilo que você deseja fazer, você está correndo o risco de botar infeliz a você mesmo. Então, também não é uma escolha. Né? Então, veja, há um jogo nisso daí.
Não é à toa que relações familiares... Gente, pense a quantidade de séries, a quantidade de filmes que a gente tem sobre relações familiares, né? Basicamente, pais e filhos, irmãos. Vocês devem saber do que eu estou falando, né? Devem ser fãs, inclusive, de algumas aí. Umas são mais... levam mais no aspecto sentimental, outras a violência, outras... Mas a questão básica é porque são relações difíceis. E por que elas são difíceis? Exatamente porque envolvem amor. Não envolve só a violência, a disputa, o ódio. Envolve amor. Amor é uma coisa complicadíssima. Como dizer não a alguém que você ama? Seu pai está esperando de você alguma coisa, que você faça a faculdade de Direito. Não tem nada a ver com o meu caso. Estou dando aquele exemplo de antes. E porque o avô dele era advogado, o trisavô era juiz, o não sei o quê. Então, a família vem de uma tradição e espera que você... E você diz, não, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso. Está longe de ser simples uma coisa dessa. Muito longe de ser simples. Para um homem, para uma mulher, não importa. Por quê? Porque tem o elemento do amor. E o que você gostaria era de dizer sim para deixar feliz aqueles a que você ama, né? Eu, por exemplo, não tinha nenhum problema com minha mãe de contrariar o que ela queria, justamente porque ela mandava, ela exigia, ela tinha uma maneira, sabe, bem impositiva, digamos assim. Eu estava preocupada com o meu pai, que nunca disse, eu quero, você vai fazer, e não sei o quê. Mas dizia, olha, isso assim é muito interessante, é muito bom, viu? Por isso, por aquilo outro, e tá. E você via no todo jeito dele que ele estava querendo te conduzir para ali. Isso era difícil. Isso era muito difícil. De dizer assim, não estou afim. Percebe? Então, assim, porque não tem no comportamento da gente só. Volto para a questão do teatro e da dramaturgia, que é assim, esses personagens eles são sempre exemplares de alguma coisa que na vida que você encontra é muita mistura, muita mistura. Eu, quando olho minha trajetória, assim, tem a coisa de Dora? Tem. Em muitos momentos, assim, mas por que eu estou dizendo sim a isso? Quantas e quantas vezes, porque estou dizendo sim a isso? Agora mesmo, por essas coisas de família, de zap, né? Grupo de família e tudo mais, pelos problemas políticos que a gente está enfrentando no país, como tem sido difícil. Como tem sido difícil não xingar, não ofender pessoas que eu amo, entendeu? Como tem sido muito, muito difícil. Ou vocês fazem de conta, assim, não quero ver, não quero saber, ou como se responde, sabe? Isso já é um... Então, veja, há muitos aspectos, mas é sempre, vamos dizer, você pergunta qual é o conflito principal mesmo, tal. Eu vejo um grande conflito, que pode estar nessa peça em outras, desenvolvido em situações diferentes, mas é o conflito entre o seu desejo de seguir aquilo que você quer e o amor do outro, digamos assim, né? E como você atender? Porque se o outro fosse só o inimigo, quando a gente fica pensando em termos assim, oprimido, opressor, aí fica tudo simples. Quando você vai para esse esquema, né, fica tudo simples. Porque o opressor é alguém que eu tenho que odiar. Se ele me oprime, eu tenho que odiar. Não tem conversa, né? Tirano, opressor, eu tenho que odiar. Só que não é assim. Não é assim. As pessoas têm as melhores intenções. Elas, pior de tudo, elas te amam. E porque elas te amam, elas querem lhe dizer o que você deve fazer para o seu bem. Percebem? Que é uma coisa complicada. Não é à toa que estou dizendo a você que foi uma festa lá quando o psicanalista sentou
no grupo de discussão. Por isso, porque não é fácil. Quando a gente vai para esses esqueminhas, sabe, assim, o que eu estou falando assim, de opressor oprimido, esses polos dançam também, mudam de lugar. Ok. Quem vai? Tem uma pergunta de Manu aqui. Ah, não. Manu só dizendo que na casa dela tinha o baú e tal, e dava presente. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Lívia, né? Eu. Lívia. Minha pergunta também é de uma curiosidade. Se já teve alguma montagem da peça Noivas que te surpreendeu muito positivamente, que te marcou até hoje? Alguma montagem que já fizeram em algum lugar que surpreendeu muito? Positivamente e eu acrescento, e negativamente também. E negativo é verdade, que a gente gosta de uma trama que Tudo positivo, assim. É verdade. Não, quero saber negativamente também. Não combina com a história. Esse negócio alegrinho, mas não combina com o tema da peça. Vamos saber de tudo. Veja, eu não saberia mesmo dizer de que montagem foi. Eu me lembro do fato, mas não de quem era a montagem, porque realmente vi muitas. Eu acho, por exemplo, que uma dificuldade que eu vi em mais de uma montagem é lidar com o momento do silêncio. Lidar com que é um momento, basicamente, em que Dora vai sentir na pele, né? O que é vestir aquele arranjo todo ali, aquele vestido, a ponto de se sentir feito um bolo, né? Como ela diz. O que é aquilo? Basicamente, é você passar pela experiência de algo que você imaginou, pode ter imaginado, mas outra coisa é viver. E viver na pele, viver no corpo. Existe alguns termos que falam desses momentos, né? Tem um que, bom, agora não está me vindo, em que, às vezes, de uma coisa simples na vida que acontece, você tem ali uma verdadeira revelação. Que se você for contar para alguém que você teve uma visão assim, tal, de alguma coisa, a partir daquele fato, que estava comendo um hambúrguer, tal, a pessoa vai dizer, não é possível, o que tem a ver? Né? Essa coisa tão simples e tal. Mas, enfim, mais uma vez eu digo, filmes são feitos, né, sobre essa questão da distância entre você imaginar alguma coisa e viver. Uma coisa muito usada, por exemplo, que seria o limite, o máximo, por exemplo, a experiência de matar alguém. Né? Existem muitos roteiros de filmes sobre isso. O cara é treinado, é soldado, é ensinado que vai para a guerra, que vai acontecer aquilo, ele vai matar o inimigo. Uma coisa é ele imaginar, ele pensar, outra coisa é chegar ao momento do vamos ver. Né? E quantos soldados passam por essa crise, essa experiência terrível, o limite de matar, mesmo que seja um inimigo e tal, e tal. Então, há uma diferença. Vivenciar, vestir aquilo, sentir-se, como ela diz, como um bolo confeitado. Né? Em vez dela se sentir bonita, se sentir assim, ela se sente como alguém sobre a qual foi colocado um monte de coisas. Então, no momento que ela tem aquela vivência, é que ela sente, vamos dizer assim, todo o peso daquela situação. E isso precisa de silêncio. Precisa de uma certa sustentação na visualidade. Né? Não pode ser coberto por vamos dizer, e às vezes os atores ficam um pouco nervosos com isso. Né? Às vezes ator e diretor também fica nervoso, querendo que tenha falas, mas é preciso, na minha cabeça, naquela encenação que cada um de nós faz, lendo, porque para você ler, você tem que encenar na sua cabeça, né? Formar uma imagem. É um momento silencioso e difícil, porque ela precisa sentir aquilo. Então, isso eu acho que algumas montagens é difícil de
resolver. E uma coisa maravilhosa que eu sempre conto é que a que ponto diretores e, às vezes, cenógrafos e tal resolvem coisas que eu sempre conto isso e tal, em sala de aula e tal. Nós tivemos a primeira montagem, a montagem do 80, 81, né? 81, eu acho. Direção de Deolindo, na sala do coro, o cenógrafo da minha peça, não sei se ele foi das outras também, era Márcio Meirelles. E tem uma rubrica que não me satisfazia. Como dramaturga, eu li, aquilo não me satisfazia, porque tem uma lógica interna da situação que não tem nada a ver com realismo. Você pode estar falando de qualquer coisa, não é questão de realismo, é questão de uma lógica que a gente acredita naquilo, né? Como eu tenho que acreditar que você, com seu corpo, sua força física, possa carregar sei lá, um piano, alguma coisa com... Se eu vejo aquilo, eu digo, não, isso é uma montagem, ela não está carregando isso, né? Eu não acredito nessa relação aí. Então, tinha uma rubrica, e na verdade, tem uma rubrica que depois que ela se sente... É isso, que as peças do vestido são colocadas, e aí vem uma fala, ela diz assim, tire tudo isso de cima de mim, né? Tira essa coisa toda de cima de mim. E aquilo, para mim, eu sabia que ela não podia tirar. Mas qual seria a reação de uma pessoa que se sente muito mal? A pessoa arranca, a pessoa tira. Por que ela não tiraria? Porque ela diz, tira tudo isso de cima de mim. Aí você pode ter uma explicação psicológica, né? Que diz assim, mas Dora é uma menina meio mimada, está acostumada que façam as coisas para ela e tudo mais, então, em vez de ela se livrar daquilo, ela diz, tire, né? Assim como Lia colocou a roupa. Mas vamos combinar que é fraca, né? Essas explicações psicológicas no palco, elas costumam ser muito fracas, né? Não tem a força de uma realidade concreta. Isso que eu quero dizer, de uma realidade física. Isso que eu estou falando. Aí o que aconteceu? O cenógrafo foi e fez um vestido que tinha umas mangas imensas, umas mangas compridas, exagerado, desbordou de qualquer realismo. Eram as mangas compridas e ficava numa quina assim, da sala lá, colocou 2 ganchos nas extremidades, um lá, outro cá, e quando ela vestia, terminava de vestir, uma manga prendia numa argola, a outra manga prendia na argola de cá. E a noiva ficava, então, o quê? Crucificada. E não podia mesmo tirar nada, porque estava presa. Imagina o que é isso? Para alguém que escreve. Então, quando a menina abria a boca e dizia, por favor, tira tudo isso de cima de mim, tira essa coisa toda que ela diz de cima de mim, aquilo ganha uma realidade física. Porque alguém que está preso ali não pode... Entendem? Quer dizer, você é surpreendido, a gente é surpreendido no teatro todo dia por coisas maravilhosas que são acrescentadas pelos atores, pelo diretor, e a gente é surpreendido também como principal negativamente. Agora eu quero ver. Coisas horrendas, tem coisas... Não, isso que eu falei de lidar com o silêncio, né? Que eu já vi assim, muito ruim, de não sustentar aquele momento, né? Ali do vestido, da tensão, até que ela diz a primeira coisa, é preciso ter aquele... enfim. Não, mas diga o momento ruim, o que foi que houve, conte. Não, eu não sei qual foi a montagem. Eu percebi isso, que aquele momento praticamente foi abreviado, entendeu? E elas continuam falando, não sei o quê, e não sustenta. Então você não sente que aconteceu alguma coisa, que ela foi tocada por aquela situação.
É difícil Mas eu fazer. não- É difícil fazer Cleise da onde lia de vez em quando. Ela... Não, mas realmente não me lembro qual foi. Certo, certo. É brincadeira. Eu vou Seguimos. Quem pedir, vai eu vou agora? pedir um minuto aqui. Pode ser? Tá. É Pode, um claro. minuto de verdade. De relógio, como diz o baiano. 1 minuto de relógio. Certo. De relógio. Sim, meninos. Vocês estão com as perguntas aí? Tem perguntas? Não tem? Como é? Porque eu tenho umas 2 perguntas que eu não estou fazendo as minhas para deixar vocês fazerem. Certo. Eu tenho umas aqui. Tá legal. Legal. Estou com as perguntas aqui de reserva aqui, por caso ninguém tenha, eu mando as minhas. Mas era muito bonito isso que ela disse, realmente, lá o diretor com o cenógrafo, não sei quem foi que inventou, era muito marcante isso, que vestia o vestido e crucificava a noiva assim e tudo. Ela nem falou, mas tinha uma coisa de teia de aranha também, entendeu? Como se ela fosse enredada numa teia, entendeu? Como se a Lia fosse uma aranha, uma coisa que aquele vestido prendia ela na parede, ela ficava imobilizada assim, essa imagem da crucificação e também tá presa numa teia, entendeu? Aquilo tudo era uma trama, uma coisa que tinha sido tramada e ela ficava... Era uma imagem muito, muito forte, muito bonita lá do diretor e do cenógrafo. Vai lá saber quem foi de quem teve a ideia, mas a tendência é o diretor que aprova, né? Que ficava muito bonito. Realmente é uma imagem muito marcante. A imagem que eu tenho até hoje da peça é essa. A costureira fazia, era um negócio, essa mulher ficava presa na parede, assim, meio amarrada, o vestido prendia. Era uma armadura, uma coisa, mas uma teia, um tecido de fios, de coisa que ela estava crucificada ali, presa na... Cleis Dorando. Eu não quis dizer ainda a piada, mas Dora o nome Dora adorando, tá aí. Dora, né? Nada a ver comigo, né? Eu sou mais Lia do que Dora. Estou tranquilo aqui por isso, porque Dourada é meio... Mas eu estou mais pro lado de Lia do que pro de Dora. Mas, enfim. Mas é difícil fazer Cleise dizer alguma coisa ruim de alguém. Ela não gosta, né? Eu filho de Piaceira, ela diga uma situação ruim e negativa dela, não vai dizer, isso não vai acontecer. Ela está sempre voltada para as coisas positivas, assim. É uma poeta, né? Coisa de poeta. E bem interessante esse negócio que ela falou da explicação física, a necessidade de uma explicação física. Sim. Né? Porque é uma coisa que, assim, tipo, a gente começa a pensar mais explicitamente agora em relação a isso, que quando vai colocar para a cena, algumas coisas não dá para ser na explicação psicológica. Precisa de um porquê ali físico, visual mesmo, a pessoa entender ali na hora. Porque se tem uma fala, tire esse vestido de mim, tire de mim, o tire, é a ação para outra pessoa fazer. Então tem que justificar visualmente porque que ela mesma não pode fazer. E aí tem a explicação psicológica? Tem, mas precisa de uma visual, precisa de uma coisa ali agora, senão a gente pergunta, né? E por que ela não tira? Então, Isso, precisa Lívia. desse negócio visual, né? É muito interessante, realmente, essa sacada de algo físico, algo para a gente olhar mesmo e entender. Na hora, por causa disso, tem que tirar. Alguém tira, pelo amor de Deus, que ela tá assim. É o meu samba, ela já voltou aí. É o meu samba de uma nota só com vocês. É o que eu digo a vocês. São ações dramáticas. Então, o diretor e o cenógrafo, juntos, trouxeram para o palco, transformaram em ação dramática algo que estava nas entrelinhas, como diz Cleise, essa coisa da psicológica. Né? Eles transformaram em ação, em algo concreto. A mulher estava presa, imobilizada, amarrada numa teia de aranha, numa cruz, presa ali naquela trama, naquela história ali. Então, a ação física é isso que é o teatro, é isso que é dramaturgia. Transformar em algo
real, concreto, que o público vê, que está ali, que não é uma coisa subentendida, que um vai entender, outro não vai entender. Ali amarrou, a mulher amarrou, pronto, todo mundo vai entender. Não tem como não entender. Crucificou ela, virou uma Mas Cleide já voltou. Pronto, Cleide, pode. Cadê você? Ela já falou aí, já fugiu de novo. Eu não ouvi a fala de Lívia aí, ótima. Você foi fumar, Cleide? É isso mesmo? Não, Não. Pronto. Você quer que eu diga que fui fazer? Quer que eu diga que fui fazer xixi, pelo amor de Deus? Não precisa dizer que foi fazer xixi. Mas é porque eu fiquei pensando, meu Deus, ele foi fumar, eu não fiquei. Não. Nada disso. Pronto, quem vai o próximo? Eu aqui, Tiago. Eu passando, né, por esse gancho até mesmo da experiência da leitura, eu também já tinha visto essa encenação lá na Sala 104, acho que foi no ano passado. Eu não sei se foi da Sala de Victor mesmo que fez. Estão ouvindo? Se puder aumentar, vai melhorar. Tá um pouquinho baixo. Estão ouvindo? Agora. Tá ouvindo? Agora. Aumente. Tá agora mais? Agora. Melhorou. Pronto, vou deixar aqui o microfone em pé da boca para ver se aumenta mais. Então, tendo esse gancho aí de Lívia, que ela falou, né, sobre a questão visual, física, eu também fiquei assim, porque, tipo, eu já assisti a primeira encenação lá na Sala 104. Eu assisti uma que foi até Eduarda, que é uma amiga minha, que fez, né? Ela fez Dora. E eu queria fazer uma pergunta com esse gancho de Lia. Porque, assim, eu assisti a encenação no dia e eu achei essa personagem espetacular. Eu gosto muito dessa personagem porque ela é muito debochada. Na cena ela fica muito engraçada mesmo. E assim, minha dúvida com relação a Lia, porque assim, tem coisas, por exemplo, ela é quase uma espécie de psicóloga ali na cena, né? Porque ela vai assim guiando a personagem, fazendo perguntas e falando, é isso mesmo, não sei o quê. E Lia e Dora vai seguindo o que ela tá falando ali. Às vezes quando ela para de falar, ela fica incomodada. Então tem muita essa questão de ela meio que tá ali como uma espécie de psicóloga tentando ajudar, né? E só que quem tem que fazer, na verdade, a gente tem que pensar no vestido e tal, tudo é Dora. E ela sempre tá nesse, eu não sei se eu quero, não sei se não sei o quê. E aí Lia me despertou assim uma sensação de querer saber sobre essa personagem. Ela não dizia quase nada, né? Uma personagem que não fala isso. Ela é sempre pela perspectiva de Dora. E aí minha dúvida é se houve algum trabalho de pesquisa em cima dessa personagem, da costureira, se você já ouviu algumas histórias de Lia, por exemplo, como costureira, fazendo esse trabalho para outras pessoas. Eu tive uma tia costureira, né? Não exatamente de vestido de noiva, mas eu conheço assim, um pouco da lida, né? Vamos dizer assim, do dia a dia da profissão da costureira, atendendo as coisas. Essa história do mês de maio, delas ficarem cheias de não tanto agora, porque tudo compra pronto, né? As pessoas compram, mas as pessoas que têm muita grana preferem ainda mandar fazer uma coisa, de preferência um estilista que tenha nome, que assine, enfim, tudo isso existe, né? E é um pouco um pouco do que eu conheço, que elas têm essa faina, né? E mês de maio é essa coisa engraçada também, né? Todo mundo quer casar no mês de maio, mês das noivas, não sei o quê. Até as lojas que trabalham com isso colocam propagandas, né? Porque também subentendem isso, que as pessoas querem casar. É muito engraçado isso. A que ponto? E a minha dúvida na época, deixa eu lhe dizer,
Eu digo, mas será que isso não é uma lembrança minha de adolescência, de ver minha tia trabalhando, de ver esses baús, essas histórias todas? Será que tudo isso já não mudou muito, né? Quer dizer, eu sempre coloco, eu brinco muito com o Paulo, assim, Salvador, por exemplo, Bahia, você tem que pensar antes de 67 e depois de 67. Existe uma Salvador, acho que existe um Brasil antes de 67 e depois de 67. Com o grande ano, o ano, né, miraculoso da Tropicália, das coisas, uma mudança nos costumes, uma mudança em vários, né, aspectos da vida. As pessoas falam muito de 68 por causa do fechamento do AI-5 e tal, mas o 68 foi, digamos, um brecar de alguma coisa, mas a turbulência, o que mudou tudo é 67. Então eu me perguntava, será que as pessoas ainda têm essa cabeça de vestido de noiva? Não sei, será que eu não estou escrevendo uma coisa que é muito velha, lá das minhas memórias? E aí, colegas meus e pessoas falam assim, Cleise, tem loja, você já viu as lojas de vestido de noiva? Eu fiquei surpresa quando eu soube, há pouco tempo atrás, né, que ainda tinha concurso de Miss. Concurso de Miss? Isso, para mim, era a coisa mais anos 50. Eu me lembro disso, sabe? Aí você disse, existe, me disseram, não, Cleise, existe na rádio, na TV, não tem aquela importância que, né, antigamente seria transmitido pela Globo, não sei o quê. Agora não, uma rádiozinha, o rádio não, uma TVzinha lá. Mas existe ainda concurso de Miss, por incrível que pareça. E eu acompanho até hoje. Esse é ótimo. Eu juro por Deus. Eu vi nesse dia no YouTube, estava tendo concurso. Não. E eu imagino que os vestidos, os maiôs e tudo, já não são mais daqueles lá. Catalina, não é maiô Catalina, é dos anos 50. Catalina não. Mas ainda é de maiô, viu? Ainda é de maiô. É maiô? Não é biquíni, não, né? Pelo menos a foto que eu vejo assim é maior. É biquíni? Enfim, eu achava que não tinha mais o vestido de noiva. E me disseram, não, você vai em tal lugar assim, que tem lojas, vitrines cheias de vestido de noiva, não sei o quê. Isso eu estou falando de 81, quando a peça estreou, né? Então, assim, são alguns rituais muito arraigados, realmente, muito, né? De uma certo extrato social. E de lá para cá, dos 80 para cá, tudo isso cresceu muito. Sim, esse mundo cresceu muito. Ah, tá. Sim, entendi. Inclusive o aspecto comercial mesmo, né, de tudo isso. Claro. Então, deixa eu fazer a minha pergunta. Eu estava com uma pergunta guardada aqui, para caso eles não tivessem pergunta. Mas como você já entrou meio no lugar que eu achava que você iria, a pergunta é, você tem alguma coisa contra o casamento? Eu acho muito engraçado, entendeu, Paulo? Porque eu acho que são coisas diferentes. Você ser contra o casamento, como ideia, como uma, né, posição, não, de modo nenhum. Eu vejo que tem pessoas que têm vocação para isso. Para mim, eu descobri que não funcionava. Eu descobri, infelizmente, tarde. Não, tarde. Eu me lembro muito bem, assim, uma das coisas que eu pensei quando... Quer dizer, um dos divórcios que eu tive era que eu gostava tanto daquela pessoa, e ele diz assim, ele vai ser tão mais feliz se separar de mim. Não é que eu ia ficar mais feliz porque eu ia me livrar daquela pessoa, não. É uma pessoa linda, maravilhosa. Ele vai ficar muito melhor sem mim. Eu estou aqui enchendo o saco. Sabe? Então, assim, eu chamo de vocação. Eu acho que é uma vocação. Mas a gente é criado na idade. A grande questão do casamento, para mim, é quando ele vira isso que é aí um pouco a coisa da peça. Você tem que. E as pessoas estranham que.
É quase como hoje em dia você ficar alegre, né? Você tem que ficar alegre, você é obrigado. É como aqui em Salvador, ouvir música nos lugares. Você tem que entrar e tem que ter música no lugar. Não importa se você está querendo sossego, se você está querendo um pouco de. Né? Não tem essas coisas. Assim, todo mundo acha que tem que ter uma música ali e tal. E às vezes tudo que você está querendo é um silênciozinho. Eu acho casamento um pouco assim. E é muito incrível que eu ouvi ou eu li, não sei. Não, foi uma aula linda que eu vi de um professor chamado Oswaldo Diacoia, que é da USP. Ele tem uns vídeos com umas aulas lindas, maravilhosas. Ele estava dando uma aula, não era sobre Nietzsche, mas ele falava muito falava de Nietzsche, era sobre um outro filósofo. Era uma aula de filosofia, enfim. E ele, em determinado momento, falava o quê? Que sobre um certo protesto que assim, no setor, né, das discussões LGBTQI+, sobre a questão do casamento, o direito ao casamento e o direito também de adotar filhos e tudo, mas era sobretudo a questão do casamento, né? Teve uma cisão, que uma parte do movimento era contra, que não havia uma unanimidade em relação a isso, enfim, essa questão aí do direito. Era uma discussão sobre direitos humanos, né? Direitos a partir de determinados enquadramentos identitários e tal. Então, ele falava o seguinte, que ao afirmar que esse gesto, ao mesmo tempo, que tem uma coisa libertária, claro, que é uma garantia de direito, né? Ele tem algo curador, porque quer dizer, o mesmo gesto, você não consegue separar, vejam que é uma questão filosófica que eu estou colocando. Por quê? Por que é importante lutar por isso? Porque há um valor no casamento. Se não houvesse um valor, não haveria essa conquista do direito, não seria importante lutar por isso. Não sei se ele fala muito mais bonito lá, desenvolvendo a questão a partir da filosofia, né? Que é justamente, você às vezes tem que ver que determinado sexo, que é a ambiguidade, né? Que você está reafirmando o valor do casamento, que é, sem dúvida, uma instituição, e aí tirando também da palavra conservador qualquer peso de coisa negativa. Não, eu acho que há coisas que todos nós queremos conservar, há coisas que achamos que merecem ser conservadas, né? Mas é só uma contraposição entre o que é um gesto conservador e um gesto de rompimento, uma ruptura com alguma coisa, né? Então, assim, lutar pelo direito ao casamento do mundo gay é uma reafirmação do casamento, ao mesmo tempo que é um gesto libertário. Então, em relação a essa questão do casamento, eu acho ele não deixa de esconder uma certa utopia, falando, né? A utopia de que as pessoas vão, entendeu? Na realidade, no concreto, conseguir, enfim. Eu acho que é um aspecto, é o que todo mundo gostaria, entendeu? É utópico, né? Não é ruim, não é contra, não é, mas é utópico. Para mim. Você foi, Filó. Eu pensei que você ia falar do anos 70, da coisa de contradizer. Você que mas falou, em relação... Porque você vai para um lugar aí muito... Acabei indo para essa coisa, porque o que eu ouvi ontem, fiz uma coisa interessante, né? Mas tudo isso passou, não é nem dos 70, um pouco antes, né? Na década de 60, isso tudo começou a ser questionado,
profundamente o amor livre, poliamor, todas essas, né? Quer dizer, não houve, não, eu acho até surpreendente que a gente não tenha mais exemplos de pessoas que tenham apostado, ou que continuassem apostando nessa forma de convívio mais coletivo, isso que chamam de poliamor, né? Tem vários homens, várias mulheres, e vivem juntos, e tem uma amizade, e tem amor também, carinho, sexo, e tudo. Isso aconteceu, mas em pequena escala. Isso não ganhou escala, né? E claro que nós tivemos uma onda conservadora também muito forte, que representou um retrocesso de coisas que tinham sido rompidas lá nos anos 70, né? Eu acho que todos nós, os que são dessa geração, que é mais ou menos a minha de Paulo, porque Paulo é mais jovem, aí alguns aninhos, né? Pouquinhos aninhos aí. Mas é o mesmo momento de romper com uma série de coisas que pareciam que estavam, né, assim, que chegaram para ser eternas, e ele disse, não, que é isso? Não tem nada eterno, coisa nenhuma. Vamos mudar, vamos fazer uma sociedade, né, alternativa, como dizia lá o Raul Seixas. E, de repente, a gente viu um retrocesso nisso aí, né? É bem surpreendente, quer dizer. Porque, na verdade, ninguém encontrou solução para certas. Eu acho que isso que eu falei aí do como você, como filho, como tal, afirmar que o seu caminho, e com isso você decepcionar aqueles que você ama, como arcar com isso, né? Sem a culpa, que aí tem aquela outra palavrinha que a gente não falou ainda, né? A culpa de não cumprir aquilo que era esperado de você. É impressionante. Isso, gente, não precisei fazer pesquisa, isso eu convivi, né, com pessoas que viviam isso, até coisas como fazer sexo fora do casamento, mesmo com o namorado, com o noivo, com quem, né? Uma colega minha, por exemplo, uma grande amiga, né? Era um noivo, porque ela ia casar e tudo, mas o simples fato de fazer sexo antes, quer dizer, eu espero que isso, por exemplo, hoje já não seja problema, né? Isso não seja, já tenha, pelo menos isso tenha sido superado. Mas era muito forte isso ainda pensando nos anos 70, né? Era uma coisa muito forte. E ela teve, inclusive, essa amiga minha, teve, inclusive, problemas de saúde, teve que fazer tratamento, não sei o que e tal. E era muito claro para ela, assim, que ao fazer aquilo, ao se sentir livre para transar com o seu noivo e tal, isso, ela não conseguia se sentir feliz com isso, porque era, ao mesmo tempo, a perspectiva de quase de uma traição, de uma mágoa que ela estaria levando para os pais. Então, eu comecei a pensar sobre essas coisas, vendo esses, né, exemplos que a gente convive. Então, é nosso funcionamento, que é complicado mesmo. Vamos rodar, porque já está terminando o tempo. Meu Deus, é mesmo. Quem vai agora? Eu queria fazer uma outra pergunta também. Quais mudanças você, como encenador... Tiago, mais alto, Tiago. Tá me ouvindo? Agora. Quais mudanças você, como encenadora, traria para a cena contidas no texto? Tem alguma coisa que você já viu encenado e que você mudaria, ou que tem no seu texto e você mudaria? Olha, é difícil, assim, porque, como eu disse a você, são várias montagens, né, que eu assisti, e muda muito essa qualidade
a depender dos atores que fazem, claro, o ator leva tudo que ele é para. E aí você tem uma outra coisa, já que é a soma daquele personagem com a atriz ou o ator, né? Mas, por exemplo, a primeira encenação, você contribuiu com algo com o diretor para quem você escreveu? Ele está perguntando, Cleide, se as encenações fizeram com que você mudasse alguma coisa no texto. Isso. Não, isso não. Esse texto não. Em outros aconteceu isso. Deu perceber, ao ver a cena levantada, eu percebi que ali, porque isso quando eu acompanhava os ensaios, né, tal, ali precisava de alguma coisa, ou tinha que cortar alguma coisa, porque às vezes a gente percebe que alguma coisa está sobrando também, não é só acrescentar, é tirar, porque a cena já está dizendo, e para que você, né, às vezes ter uma fala desnecessária, se a cena já está dizendo o que precisa. Isso eu senti em vários textos, né? Que, inclusive, a gente brinca muito com isso, que às vezes pedem, você tem. Agora a gente tem essa facilidade maravilhosa do computador, né? De você ter a cópia, de você poder mandar, mas quando a gente não tinha, né? Tem que pensar que isso não tem tanto tempo assim, que a gente tem essa facilidade. Então, o texto, que era o texto que se acompanhava a montagem, ele chegava no final, um lixinho, sabe? Todo escrito assim, todo rabiscado, todo emendado, e se alguma coisa ia assim, acrescentado um pedacinho de papel colado ali e tal. Então, em geral, as pessoas diziam, você tem um texto tal? Eu não tinha, porque o único texto que eu tinha era aquele que chegava ao final da montagem destruído, né? De tanta acréscimo, risco e tal. Então, isso a cena dá. Quer dizer, depende muito do processo, viu? Quem é que me perguntou mesmo foi Tiago. Depende muito do processo. Porque eu estou falando de processos assim, de você acompanhar os ensaios, né? Às vezes até escrevendo aos poucos e sentindo a continuidade. Não foi muito o caso de Noivas, não, porque ele já estava fechado, já estava pronto, né? Entendi. Tem uma pergunta aqui de Gleide, que ela fala assim, Cleise, no processo de escrita do texto, você já foi pensando nas unidades de divisão do texto, ou é algo que aparece em segundo momento na análise? Eu já fui pensando em... Se no processo da escrita do texto eu já fui pensando em, eu perdi esse pedaço. De divisão do texto. Divisão em cenas. Sim. No processo de escrita... Das divisões aqui, unidade de divisão do texto, pronto. Sim, isso é muito claro. Isso para mim era muito claro. Muito claro esse movimento de que elas precisavam ficar sozinhas, né? Eu estou falando aí de cena mesmo, naquele sentido de cena francesa, entrou, saiu, né? Então, assim, aquele embate que tem entre ele e Lia no início, um pouco se estranham, né? Naquela arrogânciazinha e tal, que ela percebe, e aí é preciso que ele saia e retorne no final, né? Que essa experiência ela tem que viver ali na costura, junto com a costureira e tal. Isso em geral, para mim, é muito claro, sabe? Como movimento assim de blocos, quando eu estou escrevendo, de grandes blocos. E também é muito importante saber como acaba. Eu não consigo desenvolver. Em geral, o meio é a última coisa que é feita. Eu preciso saber como começou assim, que aí instalou uma situação e vai acabar de tal maneira. Isso eu preciso. Aí depois, como é que chega daqui até aqui? De um lado, de uma ponta a outra. Aí vai sendo desenvolvido. Mas eu preciso saber para onde vai. Eu não consigo escrever uma coisa se eu não tenho ideia
de como acaba. Aquela ideia da foto já foi logo ou você sabia que acabava ela desmanchando o casamento? Mas a ideia de que você ia representar isso na foto da Lia já veio logo assim? E ela tira a foto dela no final. No final. Porque termina assim, do ponto de vista da ação. Veio, eu estou tentando me lembrar. Não, veio numa das relidas que eu dei, assim, aquela coisa que você está avançando e aí relê um pouco para lembrar. Você tem que lembrar também das coisas para seguir adiante. Por quê? Porque tinha que fazer sentido aquele álbum que ela mostra, das que não casaram. E que ela diz, estão em roupas comuns, né? E tal. Que é o álbum mais estranho, porque ela mostraria para ela um álbum de pessoas que interesse tem aquilo. Né? Para mim, é uma das coisas mais loucas. Se existe algum ponto em que Lia induz alguma coisa, se existe algum ponto, é mostrar esse álbum, o que ela faz. Né? E ela. Existe essa possibilidade. Né? Existe essa outro caminho, que ela talvez nem tivesse pensado. E aí veio a história da foto no final. Para fechar com isso, né? Que é um ótimo isso não está muito em moda mais. Isso não está mais muito em moda na dramaturgia, não. Que as coisas façam sentido. Eu li o final. Que uma cena remeta para outra. Eu li o final, eu achei genial. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá ouvindo. Tá ouvindo, sim. O final, e eu achei genial, porque ela tem uma ruptura ali com aquela parte do meio que ela mostra as fotos, né, das noivas, ela vai passando as fotos, ela falou, aqui tão assim, e a gente vai lendo no meio, a gente não vai entendendo muito. Eu falo, o que ela tá olhando, o que ela tá pensando, o que tá sendo passado nas imagens, né, que tá projetando ali para os espectadores, e a gente fica tentando imaginar, e quando você lê o final, você entende quase tudo. Você entende até o que ela vai fazer depois. Você entende até o que ela vai fazer depois dali do desfecho, né? Que ela vai embora e tal. Eu falo, gente, como foi genial essa sacada aqui da foto. Eu amei demais. Posso fazer uma pergunta para fechar o pacote? Claro. Cleise Mendes, o que é que você fala, o que é que você nos conta quanto dramaturga e com essa vasta experiência no teatro, né? Na sua trajetória como artista? O que é que você diria a gente sobre a arte, sobre o teatro? Nossa! Você diz hoje? Hoje. Futuro? Hoje. Olha, eu acho que estão... Vou para essa situação mais imediata agora, do que o teatro está enfrentando da distância, né? De fazer tudo online e tal. Eu acho que muitas coisas estão sendo conquistadas, viu? E o teatro vai retornar com... Assim, retornar, eu estou falando retornar ao presencial, ao público presente na sala e tal, mas com uma outra visão, uma outra energia, outro corpo até, sabe? No sentido do que ele vai ganhar mesmo de musculatura disso aí, eu acredito nisso. Agora, acho que sempre foi, eu não vejo também uma diferença tão grande no nosso tempo assim. Todos aqueles que disseram, eu acho, que fizeram espetáculos e que disseram coisas que interessavam ao público, aquele que está assistindo, eles deram seu recado e conseguiram, entendeu? Fazer um teatro
ser uma coisa viva. Claro que ele está hoje em disputa com uma série de outras alternativas, né? Esse é o nosso... Mas tem alguma coisa aí nessa arte que é importante não só para os que assistem, mas para os que fazem, né? Para os que fazem, muito, muito importante, né? O que a gente encontra assim, de crescimento, de enriquecimento das pessoas através do teatro é impressionante. Realmente, a gente é só através dos... Aí Paulo falou há pouco dos depoimentos, quando a gente vê os depoimentos das pessoas, das vidas. E outra coisa, eu me lembrando também de quem viveu nessa tal década aí muito difícil, não só muito festiva, muito importante, no sentido de de quebrar barreiras dos anos 70, sabe também o que foi construído, o que foi conquistado lá por essas pessoas que vieram antes de nós, que foi uma coisa muito, muito importante. Então, eu sou muito tranquila em relação a isso. Eu acho que todas as artes passam por esse período de reinvenção. Agora, o que não dá... Aí eu vou falar uma coisa, eu não gosto muito de entrar nesses... Eu acho que o que não dá... Lia, socorro, Lia. Socorro. 2 centímetros de Lia. Assim. Lia. Coitado, Lia acabou sendo aquela pessoa de coisas. Não, ela só não quer entrar na mentira, né? Mas ela não fala mal de ninguém. Então, se não estão criando, é outra personagem da Lia, não é? Ela não fala mal de ninguém. O que não dá, eu acho, é para o artista, e aí tanto faz, o de teatro, o romancista, o cineasta, ficar querendo falar de seu próprio umbigo, daquilo que interessa a ele de uma maneira assim muito, sabe, restrita, muito particular, e querer que isso seja do interesse também do público. E eu vejo, às vezes, isso. Eu vejo certos processos, quando eu vejo as pessoas falando de seus processos de encenação, do que desejam fazer, eu vejo assim que é uma coisa muito, sabe, meu mim, meu eu, meu... E não vejo esse um pensar, um se preocupar com como isso chega ao outro, né? Então, assim, isso mexe com as pessoas, isso é do interesse das pessoas. Claro que você tem que ser muito sincero também consigo mesmo. Tem que ser muito, muito sincero consigo mesmo, porque se você também vai ficar falando de temas porque eles estão na moda, né? Isso não rola, porque você não tem verdade, você não tem... fica uma coisa completamente fake, a palavra da moda. A gente percebe que não é verdadeiro, que não é assim, está na moda falar disso, então vamos falar sobre isso. Não, mas é encontrar alguma coisa que te conecta com o seu tempo. Todos nós temos, entendeu? Todos nós temos essa profunda ligação do que é pessoal, mas na verdade não é pessoal, é coletivo também ao mesmo tempo, né? Então eu acredito muito nisso, acredito mesmo, e uma dedicação que toda arte precisa mesmo de assim, essa dedicação que é de tempo, que é um investimento, né? Um acreditar. Eu sou muito tranquila, eu acho que aquilo que tem que abalar realmente, vai abalar, vai conseguir chegar. E agora todos nós estamos com uma enorme interrogação assim, né, desse tempo que a gente está vivendo, claro, assim, a gente não vai jogar fora o que aprendeu por esses teatros vários que estão sendo reinventados online, várias formas de fazer, né, até com presencial, às vezes no teatro, não sei o quê.
filmado, enfim, da maneira que está sendo possível. Tudo isso também vai ser incorporado, tudo isso é aprendizagem. Por isso que eu digo que ele vai estar mais forte na sua musculatura, eu acredito nisso, muito. Eu sou otimista, Paulo sabe. Eu acho. Agora, acredito muito nisso. Você tem que estar pensando que você está falando para alguém. Você está falando para alguém. Eu digo isso porque eu sou da universidade, entende? E, às vezes, eu acho que eu vejo umas coisas, umas apresentações, às vezes, que as pessoas me explicam como teoria, eu acho lindo. A pessoa me diz assim, isso, é isso, é isso, é isso. Eu digo, que coisa linda, maravilhoso. Mas, ao ver, eu não encontro essa substância diante de mim, né? Então, eu estou falando, vocês estão na universidade, eu também sou da universidade. Então, eu acho que é importante pensar isso, né? Que a gente não a teoria que tem que correr atrás da gente. Porque o importante é a obra, é o que você faz. Aí alguém vem lá depois correndo atrás para explicar, para dizer como é, como não é, não sei o que e tal. Mas é importante aquilo, a gente não pode inverter, né? Vocês também já devem ter tido essas experiências. Quando um colega vem e explica a você, porque essa cena é assim, é assado, eu quis isso, eu quis aquilo. Aí tem aquela pergunta, combinou com os russos? Né? Quer dizer, assim, você combinou com a plateia tudo isso? Para ela entender o que você quer que ela entenda. Então, eu acho que a gente tem essa obrigação aí, né? Temos mais tempo para mais uma última pergunta. Quem vai? Tem alguém? Eu tinha um aqui também, mas eu acho que ela respondeu um pouco naquela hora que você perguntou se ela era... Tá baixo, Vitor. Eu tinha dito que você tinha perguntado se ela era contra o casamento. Sim. E aí eu tinha uma curiosidade se você era casada. E como muitas vezes. E como que você levava isso que você passou na peça para sua vida? Olha, ela escreveu 3 contos só sobre as noivas. E já sugeriu aí um outro ainda depois, uma outra história aí que está só ainda assim no Fantasma. Então... Ainda não está, porque, veja, eu acho também que a gente vive aquela situação ali, de nós, mesmo sem ser na questão do casamento, é aquilo que eu falei um pouco, né? Quer dizer, eu acho que o casamento ali é uma situação também metafórica para pescar isso. Aquele momento que você diz, e aí agora? Né? Eu vou por aqui, eu vou por ali. Eu vou bancar agora o meu desejo, o que eu estou afim, ou seguir o que esperam de mim. Isso pode ser em várias situações, aqueles exemplos que eu dei, né? Mas eu percebi também assim que o casamento era esse investimento um pouco que capturava, né, a fantasia das pessoas, que ali Não sei se respondi aí. Bom, professora, estamos terminando, 4:01. Você, muitíssimo obrigado mais uma vez, foi maravilhoso. Os meninos aí já puxaram o saco demais, então eu não preciso mais nem dizer nada, tanto puxação de saco. Você quer dizer mais alguma coisa? Não, quero agradecer muitíssimo, quero ver aí se vai ter encenação. Fico sempre curiosíssima aí para ver o que vão fazer, mas vai ser agora esse semestre já, né? Então a gente só pode ver de longe também. Isso, Vitor? Alguém disse aí que ia fazer. Não, Vitor, eu vou fazer a encenação lá em Processos. Então, é isso que ela está dizendo. Sim, certo. A dramaturgia, eu vou fazer o trabalho de análise de texto de noivas. Mas a gente vai ter acesso a essa encenação pelo... Vai, eu acho que sim. Tá.
Eu acho que a gente vai colocar lá na bacana. turma para poder mandar para você, porque vai todo mundo fazer de noivas. A turma inteira vai fazer noivas. Que ótimo. Mas Tá então, certo. terminando, Cleise, muitíssimo obrigado. Obrigada a vocês, foi ótimo. Maravilhoso você, uma mestra aí, soberana, e reinando, e inspirando, e provocando, e jogando as coisas para um lugar de positivo e bacana. Muito obrigado, viu? Então, um beijão grande. Beijão Obrigado. para vocês todos, obrigado. Até breve, até breve. Vai vir um outro convite aí breve para você, mas depois eu faço. Viu? Tá Beijo. certo. Obrigado, Beijão. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Meninos, gente. tchau. Obrigado. Meninos, tchau. Agora que eu estou vindo aqui. Tchau. Tchau, tchau. Vou desligar porque toda vez que a gravação eu fico no fim aqui com a cara de bobo aqui na gravação. Tchau, estou encerrando. Tchau, tchau, meninos. Tchau.